a Eucaristia, se puder, né, todos os dias, se você puder, mas é um momento, assim, que temos que clamar, né, e temos que se levantar, e graças a Deus que nós temos essa condição, como a gente falava, né, o Espírito Santo, ele não é limitado a isso, estamos limitados em nossas casas, mas o Espírito é livre, ele está agindo em todos os lugares, em todas as situações. Gi, nós estávamos partilhando enquanto você não vinha, tá? As irmãs estavam falando aí do que foi para elas, né? As formações, e nós tivemos um feedback bem positivo do que foi a formação, né? O que foi levantado aqui. Nós comentávamos que é sempre uma novidade para a gente, porque a gente às vezes acha que a gente sabe de tudo. Formação, mas o grupo de geração, vai falar do grupo de geração, a gente já sabe. Mas não, a gente sempre tem algo para aprender. Né? E as irmãs aqui estavam compartilhando que foi um momento muito bom, que foi assim, que a Cris estava falando que agora, quando ela for para o grupo de geração, ela já vai começar a entender coisa que ela não entendia, assim como a Malvina também falou, coisa, né, que ela chegou, ela participava da igreja, mas o grupo de oração, como que é o grupo de oração também, para ela, como que foi. Tá bom, Val, não tem problema. Então tá bom. Mas o mais importante é assim, né? É estar gerando frutos na vida de nós, né? Exatamente. Porque eu acho que toda formação ela precisa passar por nós, né? Ela não pode ser só algo assim, eu estou indo porque os nossos coordenadores estão pedindo, né? Tem que ter uma correspondência dentro do nosso coração e de que isso gere algo em nós, né? Exato. Então, eu quero pedir aí desculpa, gente, né? Eu tive aí um imprevisto, mas, graças a Deus, a gente conseguiu iniciar aí a nossa formação. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar. A gente vai dar, na verdade, a gente vai dar só um pouco de continuidade naquilo que a gente viu, né? Até agora. E a gente vai ver um pouco mais a fundo alguns detalhes. Estão conseguindo ver o slide? Sim. Então, tá bom. Então, lembra que a gente foi falando um pouco sobre a nossa reunião de oração, que é o segundo dia, é o segundo momento, né, do grupo de oração, que é, no meu caso, né, no nosso caso, na sexta-feira e na terça-feira no grupo da Isa. Então, a gente tem o quê? O louvor, né? Então, é um momento que inicia o grupo de oração, né? Então, é uma forma de oração que reconhece o mais imediatamente possível que Deus é Deus. Então, o louvor, gente, ele tem essa função de reconhecer que Deus, ele é Deus, né? E o quão importante é que a gente louve a Deus. E o louvor é um tipo de oração, né? Existe a oração de súplica, a oração de perdão, mas existe também a oração do louvor, tá? E aí a reunião de oração é um momento propício para que a gente possa aprender a louvar a Deus, né? Então é por isso que o animador, né, o condutor ali do Ministério de Música, ele vai todo momento puxar isso, né? Levante seus braços, vamos louvar ao Senhor, agradeça pelo seu dia, agradeça por tudo aquilo que tem acontecido com você. Então é um momento de louvor mesmo a Deus. Tá? E aí o que é importante é o que está escrito aqui, ó. Ao louvar a Deus, as pessoas libertam-se para confiar plenamente no Pai que ama incondicionalmente, desviando a atenção delas mesmas e se concentrando em Jesus. Então, por que quando a gente está lá no grupo de oração, a gente tem, né, as musiquinhas que às vezes a gente tem uns passinhos, às vezes a gente mexe o corpo? Porque muitas vezes a gente chega tão avoado, né, a gente chega tão preocupado, a gente chega tão com a cabeça cheia de coisas do nosso dia, que é importante a gente parar e ter este momento para que a gente possa ir já se colocando numa, vamos dizer assim, numa posição de escuta, numa atitude de escuta do que Deus ele tem para falar para nós. Então essa que é a importância do louvor, tá? Alguém tem alguma dúvida a respeito do louvor? Tá tranquilo? Conseguiram entender?
tranquilo, né? Se tiverem alguma pergunta, podem falar, tá, meu povo? A gente vai compartilhando. E aí, o que é louvar? Né? Então, é a gente o quê? É elogiar alguém por alguma qualidade, virtude, obra ou realização que desperta admiração. Então, quando a gente fala de Deus, a gente está realmente exaltando tudo que Deus é para nós, tudo que Ele tem feito para nós, né? E o louvor ele pode ser conduzido de forma individual ou coletiva, né? Quando a gente está cantando, quando a gente está ali nos passinhos, é uma forma coletiva, mas o condutor ali, ele sempre vai pedir, então agora é a sua vez, abra sua boca, louve a Deus, então é uma forma individual, tá? E aí eu vou partilhar uma coisa com vocês, né? No começo da minha caminhada, eu não sabia louvar a Deus, não, vou ser bem sincero. Então eu pegava carona na oração dos irmãos, não tenho vergonha de falar isso. Então eu ouvi alguém falando assim, Senhor, eu te louvo pelo dia de hoje, aí eu estava aqui, Senhor, eu te louvo pelo dia de hoje. Eu te louvo, Senhor, pela minha família. Senhor, eu te louvo pela minha família. Então, no começo, meio que a gente vai mesmo copiando, né? Mas tem que chegar um determinado momento que isso daí ele vai se tornar de uma forma sua, né? Porque o irmão ele está louvando a Deus de uma forma individual. Então, ser individual é a forma dele. Por mais que a gente tenha palavras e motivos para louvar a Deus que sejam parecidos, mas precisa ser de uma forma individual, tá? Então, não tem problema se você não sabe ainda, não tem problema. Se abra, né? Se você tiver essa atitude de ir vendo como o irmão está fazendo, é um bom passo, mas vai se abrindo para que Deus ele possa agir em você, para que você possa louvar. Porque o que é mais importante, é não dizer frases bem elaboradas, nem cheias de profundo conteúdo teológico, né? Porque não é um momento de você impressionar a Deus, nem de você mostrar que você sabe louvar, né? O louvor mais sincero é aquele que é do coração. O louvor mais sincero é aquele que com palavras simples você fala para Deus aquilo que você quer, né, dizer, tá? Tudo bem? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Quer partilhar como é que foi aí a sua caminhada, igual eu? Não? Di, acho que a Oi? dificuldade que você teve no início da sua caminhada também é a dificuldade que eu acho que a maioria tem, né? Uhum, Porque quando a gente não tem esse exercício de fazer o louvor, quando a gente está aprendendo, né, as coisas da igreja e tal e tudo, a gente fica nessa, mas como é que eu faço isso? O que que eu falo, né? E uma coisa interessante da gente aprender, o louvor brota do coração. Então lá a gente viu assim, elogiar alguém. Então a gente começa a falar, Deus, aí vem assim, eu te louvo pelo dia de hoje, eu te louvo pela minha família. Aí você começa a falar coisas para ele simples, né? Simples. Talvez alguma coisa que aconteceu no seu dia que deu certo, apresentar, te louvo por isso. E uhum, uma coisa que também eu aprendi durante esse tempo é louvar também na dificuldade, né? Mesmo que você tenha travando provas, seja lá uma doença, alguma coisa que chegou na sua casa, alguma notícia ruim, apresentar, Senhor, eu te louvo por isso também. Eu te louvo por essa dificuldade, eu te louvo por essa necessidade. Eu nunca tinha entendido isso. Eu falei, mas, né, tô passando por um momento tão difícil, eu vou louvar ao Senhor por essa dificuldade, mas isso é bíblico, né? Isso o próprio Deus nos ensina também. E eu não entendia, não compreendia. Mas aí você consegue entender depois que você começa a falar, né, com o Senhor, porque é um diálogo também, né? Que você começa a abrir o coração, assim como você conversa com uma pessoa íntima sua, né? É assim que deve ser, eu acho que deveria ser o louvor, né? Se é que dá para definir como que deve ser. Mas, e aí eu aprendi uma coisa, que depois que você louva dessa forma, da forma como você se encontra mesmo, sem fantasiar muito, sem colocar muita coisa que foi dito aí, você começa a sentir uma paz dentro do seu coração.
né? Mesmo você passando pela prova, você começa a sentir uma paz pelo seu coração, porque você está apresentando para o Senhor, porque você está louvando ao Senhor. E é isso mesmo. Louvar a Deus também pela dificuldade, pela necessidade, né? O verdadeiro louvor é isso. Eu acho que é isso aí. É isso aí mesmo. Bom, aí depois o louvor, né? Então, geralmente assim, né? O louvor ele tem ali algumas características, né? A gente tem algumas músicas que a gente chama um pouco mais de animação, tem uma música dedicada geralmente a Nossa Senhora e também tem um momento de pedir, né, o Espírito Santo. Por quê? Porque logo depois do louvor a gente tem a pregação, né? Então, a pregação, ela é um dos momentos mais importantes. Não que o louvor não o seja, não que o momento de oração não o seja, não que a acolhida também não seja. Lembra que o grupo de oração começa com a acolhida, mas é um dos momentos em que Deus ele mais fala, né? E aí aquilo que a gente partilhava na última pregação, na última formação, deve ser querigmática. Então, o querigma é justamente aquelas questões que a gente ouviu, que precisa, dentro de uma pregação, se possível, falar sobre o amor de Deus, fé, conversão, pecado, salvação, vida em comunidade, Espírito Santo, né? A gente precisa falar sobre todas essas questões aí. E também não pode ser num formato palestra e nem reflexão, né? Tem que motivar o povo a rezar e fazer aumentar a fé, né? Visa atingir o coração, leva a experimentar a misericórdia de Deus em Jesus, precisa ser fiel ao santo magistério da igreja e conhecer a tradição, se formar e ler sempre. Porque, tipo assim, gente, a gente não está pregando em nosso nome, a gente, muitas vezes, aquilo que a gente vai falar são orientações da igreja, né? Então, nós pregadores, muitas vezes, a gente fica com aquele friozinho na barriga, né? Para que a gente não coloque uma interpretação que seja nossa, né? Aquilo que a gente vai colocar precisa ser algo que está em comunhão com a igreja, porque senão lascou, né? Então, vamos supor que, de repente, a gente, sei lá, está falando sobre o fim dos tempos e a gente fala que Jesus não vai voltar, né? Não está em comunhão com a igreja, né? De repente a gente está ali falando sobre ontem, dia de São José, e aí de repente a gente cai na besteira de falar, São José e Maria tiveram outros filhos, né? Então a gente precisa sempre estar em comunhão com aquilo que a igreja nos pede, né? E entender que a pregação não é em nosso nome, né? A gente está ali emprestando a nossa voz, emprestando o nosso conhecimento, porque Deus ele age através do conhecimento que a gente tem, dos nossos preparos, dos nossos estudos, para que ele fale, né? Quem é pregador aqui sabe que às vezes Deus ele surpreende a gente, que a gente se prepara para falar uma coisa, aí na hora que a pessoa confia lá, então vamos rezar uma Ave Maria pelo irmão, Deus ele vem e fala assim, ó, muda. Aí você, e agora, né? Então a gente também tem que ter essa docilidade para escutar o que Deus ele tem para falar, porque não é o que o Diego vai falar, não é o que a Socorro vai falar, não é o que a Valéria vai falar, não é o que a Isa vai falar. Já estou profetizando aqui também. Não é o que a Malvina vai falar, não é o que a Simone vai falar, não é o que a Cris vai falar, não é o que... Quem está ali no Ítalo? É a sua mãe, Isa? É? É a sua mãe? Não é o que a mãe da Isa vai falar. Não, sou eu mesmo. É que Então tá eu bom. tava falando pro pessoal que eu liguei no computador, porque aqui no meu celular tá caindo, aí eu fico nos dois, entendeu? Entendi. Não é o que a Cidinha vai falar, então é Deus, né? Deus ele precisa falar, né? Porque se fosse o que a gente vai falar, então não seria uma pregação, seria um testemunho, né? Então a gente precisa deixar que Deus fale, tá? E assim, meus irmãos, eu vou ser bem sincero porque eu tô entre irmãos e aí eu posso ser sincero.
Vocês já devem ter testemunhado ou já devem ter participado de algum grupo de oração que a pregação foi mais um, vamos dizer assim, um testemunho da pessoa, ou um momento da pessoa se exaltar do que Deus, tá? Não estou falando que não pode ter momentos de testemunho na pregação. Claro que pode ter, né? E até porque o testemunho, ele ajuda também a gente compreender determinadas coisas da palavra, algumas exigências da palavra de Deus. O que eu quero dizer é que num grupo de oração, a pregação ela não pode ser só exclusivamente de falar da vida de quem está ali, né? Então vamos supor, eu chego assim, Pai Jesus, alma de Maria, então, meus irmãos, ontem aconteceu um negócio comigo, e aí você fica descrevendo tudo que aconteceu com você, e aí no final você fala, então, meus irmãos, vamos entregar a Deus, né? É isso que eu estou falando, tá? Não estou falando que não pode ter, né? Claro que pode ter, e é muito bom quando a gente partilha alguma coisa relacionada à palavra, mas ela não pode ser exclusivamente a sua vida, tá? Pelo tamanho da seriedade que é este momento dentro da reunião do grupo de oração. Tudo bem, gente? Conseguiram entender? Entendi. Eu queria compartilhar uma coisa que aconteceu num grupo de oração, que por causa disso, até hoje eu não consegui fazer meu marido voltar por um grupo de oração, que foi justamente isso que você está falando, Diego. Tô tentando trazer ele, mas ele fica, não vou, porque o povo no grupo de oração só quer falar da própria vida e não sabe o que está falando. E sabe que ele estava certo, porque assim, era uma pessoa que toda vez que ela pegava no microfone, ela falava de coisas que ela tinha material, né? Então ela colocava tudo que ela tinha material. E aí meu marido um dia achou ruim e falou assim: Nossa, essa pessoa só fala que, eu comprei. Ele comprava um carro, ele falava. Ele comprava um apartamento, ele falava. Ele comprava um negócio, uma coisa, ele falava assim: Você já percebeu que ele usa o microfone do grupo de oração para se exibir? Eu falei: Não, Fran, calma, né? Não, mas eu não vou mais, porque é isso que a pessoa está fazendo. E não teve um dia até que tinha uma pessoa que tinha falado que antes teve uma hora lá do grupo de oração que pediram para ajudar a pessoa, que a pessoa estava passando necessidade, e nesse mesmo dia essa pessoa falou: Não, porque eu troquei meu carro, porque eu troquei meu apartamento. Meu marido falou: Nossa, não tinha cabimento ele falar aquilo, uma pessoa passando necessidade de alimentação, e ele falar isso, não sei o quê. Tá certo que a gente tem que dar testemunho de Jesus, de Deus, porque tudo isso foi com o trabalho dele, foi com o trabalho dele, pela saúde que Deus deu para ele, né, que ele tem que agradecer a Deus, mas não era o momento e ele só fala disso. Juro, meu marido nunca mais quis participar de grupo de oração por causa dessa pessoa. Então, por exemplo, né, pegando aí o que a Simone está falando, dentro de um contexto de uma palavra que Deus deseja falar sobre confiança, que Deus ele provê, né, ele falar, olha, gente, olha, por conta da minha busca, por conta de tudo aquilo que eu tenho vivido, olha o que Deus ele proveu na minha vida, né? Ok, tem um cabimento, a gente consegue entender que tem um sentido, mas fora de um contexto fica complicado, e esse tipo de coisa que a Simone falou pode acontecer, né? Então é muito importante a gente tomar cuidado, né? Eu acho que a Socorro quer falar alguma coisa, impressão minha. Não, Diego, era só o que você falou antes, um pouco antes. Eu fui convidada para ir levar uma palavra, para compartilhar uma palavra com os irmãos, e aí o coordenador falou assim: você vai falar, chega lá, você procura falar sobre o amor de Deus. E aí eu fui. E o louvor foi muito rápido. O pessoal já me chamaram e as intercessoras foram orar por mim. Gente de Deus. Mas ali naquele momento eu fiz uma entrega para Deus. Eu falei: meu Deus, se eu vim até aqui,
que seja feita a tua vontade. Na mesma hora, o Senhor foi colocando no meu coração um destino totalmente ao contrário do que o coordenador tinha combinado comigo. Aí eu falei, Jesus, e agora? Aí ele falou assim, fala para os meus servos como tem que ser, e falamos servo, e aí eu voltei para o banco, eu falei para pegar a garrafa de água, e aí, quando eu fui pegar a garrafinha de água no banco, eu falei, antes de chegar lá na frente, já me apresentando, eu falei, eu vou abrir essa Bíblia de novo, Senhor, e a palavra que abri é porque é a tua vontade. Foi assim, tudo rápido. Aí, quando eu abri, veio o servo, Isaías 42. Meu Deus do céu, ali naquele momento não. Olha, se você tivesse, eu tinha passado um mês pensando e orando a Deus o que eu ia falar, eu não falei uma palavra do que o coordenador me pediu para falar, e eu preguei, já tinha partilhado aquela palavra, Isaías 42, muitas e muitas vezes, mas o Senhor nunca tinha me levado o caminho pelo qual ele me levou. É que o servo, para ser servo, ele não pode ser desobediente, aí voltava de novo, é que o servo, de novo, não pode ter intriga, e o servo, e o servo, e o servo. Aí eu saí daquele grupo de oração, eu só via pessoas, um olhando para o outro, e o Senhor agindo, e o Espírito Santo falando, falando, falando. Aí terminou a pregação, eu fui lá para trás, aí o coordenador foi lá, deu os avisos rapidamente, aí me chamaram de novo lá para ir conduzir o momento final, aí eu voltei, aí quando terminou o grupo de oração, fui lá pegar minhas coisas, ninguém ia embora daquela igreja, falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí vinha um e vinha outro, olha, precisa mesmo, porque aqui teve uma briga que, olha, o coordenador foi isso, olha, fulano está intrigado com fulano na interseção, um fala uma coisa, outro fala outra, aqui está uma futricaria, aqui está não sei o quê. Aí eu falei, louvado seja Deus, bendito seja, deixa eu sair, meu Deus, que é o Espírito Santo que faz a obra, porque Deus não vem para colocar confusão, Deus vem para manter a paz. Aí fui embora. Depois recebi algumas ligações ainda. Olha, irmã, o grupo mudou, viu, irmã? Olha, depois daquela sua pregação, eu falava, minha não, glória a Deus, do Espírito Santo. Depois da sua pregação, irmã, o grupo mudou, as pessoas mudaram. Eu falei, bendito seja Deus, louvado seja Deus. Acho que você teve mais sorte que eu, então, porque uma vez eu fui chamado para pregar num cerco de Jericó, né? Eu estava dentro do tema, graças a Deus, né? Eu fui dentro do tema. Mas, gente, pensa num dia que você está arretado, que você fala assim, meu Deus, eu sou convidado aqui, Deus, eu não posso falar desse jeito, não. E aí, assim, Deus, ele exortou mesmo, era um dia que era para falar sobre pecado. Teve até coisa que foi profetizado. Eu falava assim, meu Deus do céu, que depois as pessoas vieram me falar assim, né, louvado seja Deus, Diego, porque você tocou em coisas que você não sabia da realidade, e eram coisas que os servos estavam vivendo, né, mas nunca me chamaram de volta, então, assim, né, mas eu sei que não fui eu sei que foi Deus, porque, pode falar, Cris? Eu estou entendendo. Eu estou falando assim, a pregação é assim, o testemunho é uma coisa, né? E você falar é outra coisa. É isso que eu quero entender melhor, entendeu? Assim, que nem assim, às vezes a gente vai, que nem a Simone estava falando, aí a pessoa fala só da própria sua vida, fala das suas coisas. E isso aí não é, isso aí é um testemunho, né? Ou não? Isso é uma pregação que ele está fazendo, mas diferente, não é isso? Ou não? Isso que eu quero que Isso, você é o me que você está explica. falando, é um testemunho, tá? Mas a questão que a gente também está falando é entender que o que acontece, a pregação, a gente está falando em nome de Jesus. Então, às vezes, o que acontece é que as pessoas, elas usam o microfone como uma oportunidade de até mesmo se promover. E aí é um outro caso pior ainda. Entendeu? Então é isso que a gente precisa ter o cuidado, né? Nós que somos pregadores, a gente tem que entender que não é um momento de se promover. Não, eu acho que é um momento que a gente mais se faz dependente da graça de Deus. É um momento que mais a gente precisa se humilhar. Porque aí Deus fala. Porque o testemunho é muito bonito, também eu gosto do testemunho. Mas às vezes, é que nem você está falando, às vezes as pessoas falam não faz a pregação do jeito que tinha que ser, né?
faz de outro jeito. Que nem você tem que ler a palavra, e durante a palavra ali você tem que estar falando sobre a palavra, né? O que você leu, para as pessoas que estão lá, né, entender. Agora, não você ler a palavra e não falar sobre o que falou na palavra, falar outra coisa, não é isso? Falar Isso, sobre outra exatamente. coisa. Por exemplo, Entendi. a pregação ela precisa ser baseada na palavra, nem que seja um versículo só, né? Geralmente, quando Deus ele me chama para pregar, é dificilmente que ele me dá um versículo, mas já aconteceu. De você pegar um versículo e você ficar em cima daquele versículo o tempo todo, né? Mas precisa ter a palavra. Entendi. Tá bom, obrigado. Imagina. Ô, Diego, dá Oi. licença de novo. Então, é assim, eu acho que depois eu entendi meu marido, né? Porque assim, vocês já viram o testemunho do pessoal da Universal na TV? Ah, eu era cheio de dívida, eu era cheio disso, eu era cheio daquilo, eles só falam, e hoje eu sou o empresário. Tudo no final, eles falam, os testemunhos deles é todo na vida financeira. Então, quer dizer, dá a impressão, não falando mal, porque em todo lugar, em toda igreja, eu respeito todas as religiões, eu sei que em todo lugar tem o bom e o mal, tem a verdade, tem a mentira, no mundo, em tudo que se passa no mundo, né? Mas assim, o testemunho da pessoa que meu marido depois me esclareceu era assim, tipo, um testemunho da Igreja Universal. Fala, eu sou a Universal, eu era isso, hoje eu tenho aquilo, entendeu? Então, eu acho que o testemunho tem que ser de fé, de vida, de cura, mas não, pode até ser um testemunho, eu não tinha nada, hoje eu tenho, mas não que o pregador vai dar o testemunho todo dia da mesma coisa, eu não tinha isso, aí fui promovido, aí eu fui, então você tá vendo que a pessoa tá querendo se mostrar, né? Então parece um testemunho da Universal, parece que a Universal na TV, para mim, é uma coisa que você entra e fica aí, né? Então não pode ser assim, né? O que você vai testemunhar na igreja, né? Para as pessoas que estão te ouvindo, né? Pode falar, Isa. Você ia falar? Não, o que eu ia falar só tipo, que tem um espaço também para testemunho. Ele não pode ser também, nem a Cris falou, testemunho é bom. Eu também gosto de testemunhos, né? Só que tem um espaço específico para testemunho. Não usa a pregação para fazer isso, né? Tem um outro momento. O nosso grupo já teve momentos abertos para estar falando sobre testemunho, né? E foi muito bom, foi um período muito bom, onde as pessoas puderam dar seus testemunhos depois que acabou a pregação, depois que acabou o momento do louvor da pregação, aí foi aberto um momento para que as pessoas pudessem dar o testemunho, né? Breve, né? Porque senão a pessoa vai lá e conta desde o dia que nasceu até o dia atual, né? Então a gente sabe que sim, testemunho é bom, é edificante, mas precisa ser breve também, né? Para que as pessoas possam entender o intuito. Porque se você ficar rodeando, contando a sua história toda, e como que foi, como que deu, como sei que lá, aí já perde o sentido da coisa, foge do foco, né? E o foco precisa ser o quê? O que Deus faz, o que Deus é, o que Deus agiu na nossa vida. Eu acho que é isso. Então, assim, é diferente, irmãos, né? A pregação e testemunho não pode, a pregação não pode ser o testemunho, né? Existe um momento para que possa dar testemunho. E tem muitos grupos de orações que fazem isso, né? Abrem um espaço para que dê testemunho, o que é bacana também. Sim, porque o testemunho, né, gente, ele edifica a gente, né? Você vê a história de uma pessoa, que às vezes você vê uma pessoa e você não sabe o que aconteceu com aquela pessoa, né? E aí quando você olha o que Deus fez, te motiva a você também a permanecer, a você acreditar que Deus ele também pode agir na sua vida, né? E só para finalizar, pelo que a Simone está falando, eu não estou emitindo nenhum tipo de julgamento, tá? Eu tô partindo do que ela colocou a respeito do que foi falado nessa pregação. A gente também precisa lembrar, quando a gente fala de doutrina, tá? A nossa doutrina ela é muito clara. Nós não pregamos a prosperidade, né?
nós pregamos o quê? Uma igreja da cruz. E pela cruz, né, passamos pelo sofrimento, sim, mas com Jesus nós vamos ressuscitar. Claro que Deus, ele já nos dá coisas, né? Ele nos dá um refrigério, né? Ele nos dá vitórias, mas a gente não pode basear a nossa fé nessas vitórias, nessas coisas que passam, né? Porque aí é prosperidade, né? Então, pelo que a Simone colocou, talvez essa pessoa precisaria, né, de uma conversa a respeito também da doutrina, né, para entender que nós não pregamos prosperidade. É a igreja da pobreza, é a igreja de Francisco também, né? Colocando, Francisco, ele entendeu que a pobreza é importante. E não estou falando uma pobreza materialmente só falando, mas é uma pobreza espiritual. Porque a prosperidade, ela tem um perigo muito grande, porque ela nos infla, nos incha. Então, se a gente está tão inchado de nós mesmos, das coisas, do que eu faço, eu aconteço, eu tenho, a gente não consegue ouvir Deus. A gente não consegue ser humilde e manso, como ele nos chama a ser. Tá? Então, é importante isso daí, ser colocado. Tá? É isso mesmo, Diego. Tudo que você falou, porque também, depois que eu fui perceber que a pessoa, ela não tinha, você lembra que nós falamos a semana passada, que você falou da Cidinha, a Cidinha, ela, numa acolhida, não, essa pessoa, ela era coordenadora de um grupo, não estou falando mal, eu sei que a mim mesmo, palavras dela me ajudaram muito, mas ela não tinha o carisma, ela não abraçava, não olhava, nem cumprimentava praticamente. Então, eu vi que era uma pessoa que estava ainda perdida naquilo que ela estava fazendo, mas ela estava coordenando um grupo, né? Infelizmente, mas muita coisa que ela disse também serviu para mim, né? Para me ajudar, para me aproximar da igreja. É o que eu falei, tudo que a gente aprende, a nossa igreja é muito rica e no dia a dia, todo o pouquinho, né, que a gente aprende por dia vai deixando a gente mais feliz pela nossa igreja, tudo mais. Existem pessoas equivocadas assim dentro, e até às vezes coordenando um grupo. E a gente que está à frente não está isento dessas coisas, não. Então a gente precisa sempre pedir muito o Espírito Santo, né? E aí um outro momento que a gente tem é a intercessão, né? Dentro do grupo de oração. Então o que é a intercessão? É não deixar o clamor cair, né? Cair o clamor durante a reunião de oração. Então, o intercessor é aquele que está lá em oração, está lá na brecha, né? Então, está lá rezando a todo tempo, está intercedendo, ele vai rezar por aqueles que estão conduzindo, por aqueles que estão participando, sem se desviar do seu propósito. Então, assim, uma das coisas que a gente precisa mesmo cuidar é a intercessão. Então, quando um grupo de oração não está bem, a gente precisa começar pela intercessão, para a gente tentar entender o que está acontecendo. Porque na intercessão é um momento onde Deus fala, né? Onde ali os intercessores vão rezar, vão colocar cada pessoa que participa do grupo de oração, cada pessoa que é servo do grupo de oração, e muitas vezes Deus ali revela. Então, numa intercessão pode, por exemplo, ser revelado coisas a respeito de alguém, né, do grupo de oração. Né? Então, por isso que a intercessão ela é sigilosa, né? Não pode participar qualquer pessoa. Tem que ter, por isso que quem é intercessor, a gente olha muito pela índole da pessoa também, né? Porque imagina, Deus ele revela alguma coisa para você em oração e depois você sai falando para todo mundo. Olha o estrago que às vezes você pode fazer na vida de alguém, né? Então a intercessão, ela é um momento muito sério e ali, quando está acontecendo a reunião de oração, o intercessor ele precisa estar ali, né? Rezando pelo condutor, rezando pelo pregador, né? Auxiliando ali na condução da oração da assembleia, estar atento às necessidades de oração dos participantes. Porque, como a gente tem falado muito isso, né? Na pregação, às vezes, Deus ele vai suscitar alguma coisa. E aí, aquela palavra gera algo dentro do coração da pessoa que ela precisa partilhar, que ela precisa ter vamos dizer assim, um acompanhamento. Então, é o intercessor que precisa estar atento, né? E estar atento às palavras e emoções que Deus dá ao grupo, né? O intercessor, ele precisa.
Então, se de repente Deus está falando sobre amor, se Deus está falando sobre misericórdia, se Deus está falando sobre pedir perdão, o intercessor ele precisa, né, ter essa coragem de chegar e falar assim, o coordenador do grupo de oração, ou se você não é o coordenador do seu ministério de intercessão, né, o coordenador do ministério de intercessão, olha, eu tenho rezado pelo grupo e Deus ele tem falado isso, isso e isso. Vamos discernir melhor? Porque o intercessor é aquele que está na brecha, né, gente? O intercessor é aquele que está ali, né? E quantas vezes Deus ele fala na intercessão e a gente precisa ser atento, né? Então, é muito importante isso daí, a intercessão. O Cidinha, você quer partilhar um pouquinho sobre o que é ser intercessor? Quer falar alguma coisa? Senão a gente vai tocando o barco. A Valéria também, quiser falar alguma coisa também, sinta-se à vontade. Vocês querem um exemplo de intercessor? Uma vez eu estava participando num grupo de oração, lá na China, e aí o que aconteceu? Eu ia pregar, né? E aí o que aconteceu? Durante, eu prestando atenção do louvor, prestando atenção em tudo, e Deus ele foi me incomodando, umas coisas assim, sabe? Aí o que eu fiz, né, na minha sabedoria, né? Eu cheguei para o coordenador do grupo de oração e falei assim, olha, Deus ele está falando isso, 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 isso e isso, né? E por que eu fui partilhar? Porque a palavra que Deus ele tinha colocado no meu coração era algo que, se, vamos dizer assim, dependendo da forma como eu falasse, a pessoa que estava na assembleia ia achar que era pessoal. Olha o tamanho do problema que eu estava na mão, né? Então eu partilhei com o coordenador de oração, e aí o coordenador de oração me falou assim, Diego, realmente a gente está com algumas situações dessa, mas fique em paz. Se é isso que Deus está colocando no seu coração para ser colocado, para ser partilhado na palavra, vai. Então eu fui com obediência, com o aval do coordenador. E aí na palavra foi colocado de uma forma tão bela, Deus ele me usou tanto, e eu não tenho não estou me vangloriando, tá? Porque desculpa o termo, mas foi a pregação que eu fiz mais cagado, porque era sério, né, aquilo que estava sendo partilhado e o que Deus queria falar. Mas Deus ele colocou de uma forma tão maravilhosa que depois que terminou o grupo de oração, a pessoa que eu não sabia quem era, mas que estava naquela situação que foi revelado na pregação, veio me procurar. E aí a gente conversou, eu pude orientar. Então, isso que eu quero dizer, é a questão da intercessão, porque é sempre bom, né, a gente que vai pregar fora, ou a gente vai fazer alguma coisa num grupo de oração que a gente é convidado, é sempre bom a gente chegar antes, né, a gente tá desde o início, né, para que a gente já vai pegando tudo que Deus está falando, e ali até eu ser o chamado para pregar, eu estava intercedendo pelo povo, né, então essas coisas que eu estou falando, essa sensibilidade que um intercessor precisa ter, né, essa sensibilidade para que possa ver, né, e estar atento, entendeu? Não sei se alguém já passou por alguma experiência dessa parecida, mas olha, eu me lembro, foi muito marcante esse dia. Foi o dia que eu fiquei mais realmente com medinho. Quer falar, Simone? Tá com a mão levantada? Ou não? Não sei. Não, eu já falei, que eu esqueci de abaixar, perdão. Então tá bom. A Cris quer falar. Oi, Cris, pode falar. Já falei também, Diego. Então tá bom. Cadê a Valéria, que tá quietinha? Bom, vamos continuar lá. Então, tá claro, gente? Então, a questão da intercessão,
Então, vamos lá, recapitulando. Então, a gente viu o louvor, a importância do louvor, da pregação, a gente já viu aí a diferença entre pregação, testemunho. Intercessão tá claro também, gente? Então, quando a gente vê, né, alguns irmãos lá no fundo, né, geralmente eles ficam no fundo da igreja com as mãos levantadas, é porque eles estão intercedendo por você que está na Assembleia, né, para que não deixe cair o clamor durante a reunião de oração, tá? Ixi, Isa. Ministério de Música, Isa. Ferrou! Então, olha lá, outro elemento fundamental, gente, num grupo de oração é o Ministério de Música, né? E que se ele não for de uma forma adequada, ele pode comprometer, sim, todo o grupo de oração, né? É importante que o Ministério de Música esteja em comunhão com o dirigente, né? Imagina assim, eu tô tocando e a Isa tá conduzindo o louvor. Aí a Isa chega e fala assim, né? Meus irmãos, o Senhor é rei, né? O Senhor, ele deve ser o nosso pastor, né? Então vamos cantar esse louvor a Deus. Aí eu puxo. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Tô aqui bonito, afinado, tocando muito. Mas peraí, eu tô em comunhão com aquilo que o dirigente está falando? Ou então o comunhão fala assim, gente, agora vamos agora, né, pedir perdão para Deus, né? Vamos agora ter esse momento agora de reconhecer pecadores. Vamos cantar essa canção. Aí eu ponho assim, ó, desde o nascer ao pôr do sol, ei, seja louvado o nome do Senhor. Então é nesse sentido que a gente fala, né? O Ministério de Música, ele precisa estar ali, né, ligado com aquilo que está acontecendo. As letras, as músicas, elas precisam estar em consonância com a moção do dia, então elas precisam estar ligadas com aquilo que vai ser falado. Os músicos, eles devem evitar atrair atenção para si, porque Jesus é o centro, né? Então, é que a gente sempre dá exemplo, né? Mas lá na China, eu já vi alguns grupos de orações também, os músicos, por exemplo, e isso é muito complicado e delicado também de se falar, mas é verdade. Durante a pregação, saírem e ficarem do lado de fora da igreja. Então aí eu fico me perguntando, né? Pode ter ido ao banheiro? Pode. Pode ter ido pegar alguma coisa? Pode. Principalmente lá na minha comunidade, às vezes, né, acaba a pilha de microfone, então a gente tem que dar um jeito. Mas quando isso se torna uma prática constante, aí a gente pode até se questionar, né? Será que tem alguma coisa? Eu só estou colocando aqui, né, porque pode ser coisas que podem ser levantadas, né? Então é importante que o músico ele entenda que ele também faz parte, né? Precisa estar atento. Até porque depois que tem a pregação, geralmente a gente tem um momento de oração, né? Então, às vezes, se a gente está bem atento à palavra, a gente consegue lembrar de alguma música que vai ajudar o povo a rezar, né? Ajuda o povo a entrar em oração. Eu costumo brincar que tem algumas pregações que a gente precisa pedir bem ao Espírito Santo para iluminar. Qual música cantar depois, né? Que aí é uma outra questão também, e aí não vem ao caso, mas até mesmo de formação de pregadores, né? Para que eles entendam que a pregação ela precisa ter um foco, né? Às vezes a gente não estou falando mal, entendam que eu não estou falando mal, mas às vezes a gente tem algumas pregações que você não consegue ver qual era o direcionamento de Deus, porque a pessoa foi para tudo que é lado na palavra, né? Então, de novo, né, a importância da pregação, de você parar e escutar. Porque se Deus ele tem um direcionamento, ele vai ter um direcionamento, né? Ele não vai atacar para tudo que é canto, agora colou, então é aqui que eu vou. Não. Deus, ele é reto, ele é direto, né? E ele é claro. Deus, ele não deixa dúvida. Então, quando Deus, ele fala, não paira dúvida, gente. Sabe?
quando Deus ele fala, por isso que a gente fala que um dos sinais de a gente reconhecer a voz de Deus é a paz, porque o contrário de paz é perturbação, e quem causa perturbação é o inimigo. Ou somos nós, né, que estamos agitados como Marta, né, dispersos, que nem birutas, correndo para tudo que é canto e não está focado na voz do Senhor. Tá? Então o Ministério de Música precisa ter essa atenção aí. Ô Isa, quer falar alguma coisa? Me ajuda aí a falar do Ministério de Música, afinal de contas é a nossa praia também. Bom, eu acho que o Ministério de Música em si, todos os participantes, eles têm que estar na mesma comunhão também, né? Como o Diego falou, porque se você... aquela pregação que foi colocada ali, às vezes o Senhor quer continuar falando através de uma outra canção que o Senhor vai suscitar no coração dos músicos, para que ajudem a Assembleia a rezar junto. Então, o Ministério de Música é isso, né? É estar envolvendo a Assembleia, para que a Assembleia ajude a Assembleia a orar, ajudem a Assembleia a entrar em oração, né? Tem muitos grupos de oração que não tem nenhum Ministério de Música, não tem nenhum violão, não tem ninguém que cante, nem nada. É só o gogó dos irmãos e vamos que vamos, e as palmas para ajudar. E que é muita unção, entende? Então, não significa que, nossa, não tem cantor, não tem ninguém tocando violão, que ali Deus não vai agir. Muito pelo contrário, não é a música, não é o cantor, não é o instrumento que tem unção, né? É o Espírito Santo que vai agir ali, da forma como você se encontra, né? Da forma como você abre seu coração. Mas o ministro de louvor, né? O músico, ele ajuda, né? E eu aprendi uma coisa também, né? Uma vez eu fui numa formação de músicos e o pessoal falava assim: irmãos, você não é notado? Claro que você é notado. E o músico é muito mais perseguido, porque ele está lá na frente, né? Ele está na frente. Quantas vezes eu falava assim, eu não quero me mostrar, eu não quero ficar na frente, eu ficava no cantinho assim, porque lá no meu grupo de oração eu consigo ficar no cantinho. Então eu ficava meio que escondida, assim, para ninguém me ver, sabe? Eu não queria que o povo me visse. Mas não adianta. Depois que eu comecei a ministrar louvor, eu tive que ir lá na frente para motivar os irmãos, né? Então tinha que dar a minha cara, né, para frente. Então não tinha como, né? Mas eu tinha essa associação de que, tipo assim, se eu for na frente, eu vou chamar atenção para mim, eu não quero, né? Eu tinha isso na minha cabeça. Até eu entender o que era, até entender essa função, eu demorei muito, porque eu ficava assim, eu não quero que né, que eu chame minha atenção e tal e tudo. Até hoje eu tomo um grande cuidado, porque realmente, mas assim, entender que o ministro de louvor, ele tá lá, ele precisa estar à frente, não pela necessidade dele ser visto por ele mesmo, mas que através dele ele consiga envolver as pessoas, ele consiga envolver a Assembleia ao louvor. E como eu falei para vocês, existem grupos de orações que não tem nenhum ministro de louvor. Existem grupos de orações que não tem ninguém para cantar, ninguém para tocar violão e flui naturalmente. Sim. Então, eu acho que o violão, a voz, eles te levam, né, eles te ajudam a orar, eles te ajudam a ter esse momento. Mas isso não significa que se não tiver, Deus não vai agir, né? Então, acho que tem muito dessa necessidade. Já ouvi irmãos falar assim, aquele grupo de oração não tem nenhum cantor, não tem nenhum músico, nem nada, como se aquilo tivesse peso, né? Como se aquilo fosse o diferencial, e não é nada disso. E outra coisa também, né? Falando sobre música, a gente também precisa entender também duas coisas, né? Primeiro que, assim como o Ministério de Pregação e Intercessão, mas eu acho que diria assim que o de música, às vezes, é aquilo que a gente fala que é o ponta da lança, né? A gente que está ali no Ministério de Música, a gente é o primeiro, gente, a ser atacado nas nossas vaidades, a ser atacado em achar que a gente é melhor, né? Por quê? Porque o próprio demônio, Lúcifer, né? Ele era um anjo de luz. Então ele era belo, ele era o anjo mais belo. E ele se deixou corromper por isso. Então,
um músico, quando ele não entende, primeiro, qual é o seu papel, ele pode correr esse risco de se deixar ser conduzido pela bela voz que tem, pela bela performance que tem nos instrumentos, né? Então, é muito complicado. E todo músico, se não leu, deve ler um livro do Padre Jonas chamado Músicos em Ordem de Batalha, porque nós estamos em batalha a todo tempo dentro do grupo de oração com a música. É o que eu costumo falar, quando os microfones estão falhando, quando ninguém acerta as músicas, de duas uma, ou o ministério não rezou, ou realmente Deus ele tinha algo tremendo para acontecer e realizar naquele dia, que o demônio tentou de tudo que era jeito, né, a impedir. E eu já, por experiência própria, eu já participei de eu animando mesmo, estava dando tudo tão errado, eu falei assim, desliga som, vamos no gogó. E aí Deus fluiu. Por quê? Porque a gente ficou preocupado com ai, tá dando microfonia, ai, que não sei o quê. Então a gente fala, não, chega, vamos. Né? E Deus age. Então o Ministério de Música é algo muito sério mesmo. É muito sério mesmo, só para complementar, porque existem algumas situações que você pode perceber. Eu já vi isso. Tipo, o Ministério de Música está no norte e o grupo de oração está no sul. Tipo, não tá batendo, sabe? Eles estão em outra dimensão e, tipo, a galera tá rezando de outro jeito, enfim. E ali tá uma grande confusão. Mas tem que tomar muito cuidado, porque é realmente isso que o Diego falou. Ou o ministério não orou, não tá em sintonia, ou então tinha algo tão grande para acontecer que Satanás foi lá e bagunçou foi tudo. Né? Quando começa a dar microfonia, quando começa, tipo, a acontecer algumas coisas assim que você fica, ixi, o que está acontecendo hoje, né? Pode ter certeza que tem essas duas coisas aí que pode estar acontecendo, né? Acho que a Valéria ia falar alguma coisa aí, Valéria? Voltei. Ah, então tá bom. Tô por aqui. A música também, você falou vai ajudar. coisa para falar, mas eu não tinha escutado, eu estava fazendo umas coisas. Aí, eu falando do Ministério de Música, aí, só para compartilhar, né, a hora que o Diego falou, eu fui lá, até já tinha pensado no livro, né, fui lá buscar, porque tem uma parte bem interessante aqui que vai falar sobre essa ordem de batalha, né, porque, na verdade, a música, ela sempre teve à frente de grandes coisas de Deus, né? Então, por exemplo, se você vê ali para derrubar as muralhas de Jericó, né? Então, quem estava à frente, né? Quem estava à frente era o músico. E mesmo em qualquer batalha que a gente que tem, né? Não hoje já mudou muito esse perfil, lógico, né? A gente também só sabe pelos livros e pela história, mas sempre à frente quem eram os músicos. Então, a responsabilidade de um Ministério de Música, ele é muito grande, porque é onde você vai receber as primeiras flechadas do inimigo, você está à frente, você está ali como, né, um escudo, e tudo realmente gira em torno do Ministério de Música, e os músicos estão ali, tanto que, assim, quem toca em grupo de oração é uma pessoa diferente de quem toca na missa. Então, assim, você está ali para batalhar, você está ali conduzindo um louvor, uma canção, uma música, porque, assim, todas as músicas, elas trazem a palavra de Deus, principalmente quando são salmos. Então, você sabe que o inimigo, ele vai atingir, e ele vai atingir através do quê? Através da música. Ele atinge pela palavra, Deus, né, fala pela palavra, Deus fala, ele tem diversos meios para falar com o povo e com as pessoas, e uma delas é a música. E se o ministro de música não estiver preparado, ele vai sofrer um ataque muito grande. Então, muitas vezes, é aquilo que o Diego falou, se você não estiver pronto, preparado em oração, em jejum, para conduzir um grupo de oração, não é uma brincadeira. Eu não vou lá cantar qualquer música. Eu não vou lá fazer um showzinho à parte. Né? Então, assim, é muito sério.
É muito séria essa questão da música dentro do grupo de oração, porque é um momento forte, um momento que existe uma batalha ali incrível. Né? Não é cantar por cantar, não é tocar por tocar, não é a beleza da sua voz que vai atingir as pessoas. Então, o ministro de música, ele tem que ser uma pessoa que esteja preparada para receber todas as flechadas do inimigo, porque vai ser o primeiro a ser pego. Eu fui lá pegar o livro, né, porque tinha uma parte aqui, mas não tô encontrando agora, né, onde o Padre Jonas fala, né, dessa batalha, né, daquilo que o músico tem que ter, né, ele tem que ter mortificação, ele tem que ser consagrado mesmo. Para você ter uma ideia, até o instrumento que o músico usa dentro do grupo de oração, ele não pode ser usado para tocar em outros lugares. Sabe, tem gente que eu não toco, mas tem gente que toca músicas em outras músicas do mundo. O meu violão, ele não pode ser um instrumento que eu vou tocar outro tipo de música, porque ele também tem que ser consagrado. Não posso pegar o meu instrumento e sair tocar, pegar o meu instrumento e só tocar no barzinho da esquina, né? Então, é isso. O Ministério de Música não é uma brincadeira, assim como o grupo de oração também não é uma brincadeirinha. E as pessoas, os músicos têm que estar preparados em todos os sentidos, né? E tem que ter vida de oração, porque senão o grupo de oração todo cai, né? Aí cai tudo. E aí daí não é mais um grupo de oração da Renovação Carismática, é qualquer coisa, né? Era isso que eu tinha para falar. Depois eu vou achar aqui a passagem que eu estava pensando aqui em estar partilhando com vocês a respeito da responsabilidade que é o Ministério de Música. Não é... Eu gosto da Valéria porque ela é direta, né? Aí não é grupo de oração, qualquer coisa. Mas mas o Ministério de Música é muito importante mesmo, né, gente? Eu vou falar assim, ó, como espectadora de grupo de oração. Tem dia que eu chego cansada, derrubada, que às vezes eu não lembro uma palavra que foi falada, mas a música que tocou lá, que era para mim, ela veio embora na minha cabeça. E é muita gente, né, que às vezes a palavra não tocou, mas a música toca naquilo que a pessoa estava precisando no dia. Ou ao contrário também, né? E também tem muita gente que vai na igreja pela música que toca, pela música que alegra, pela música que fica na mente, que fica na boca depois, né? Que a música da igreja é uma oração, né, gente? É uma forma de orar, é uma forma muito forte de orar. Então, aquela música, ela sai de dentro da igreja conosco e fica, às vezes, o dia inteiro, a semana inteira na boca e na mente da gente. E aí, com aquela música, a gente pode até não perceber, mas a gente está orando ao Senhor, né? Com aquela música. Então, é muito importante. Para mim, é muito, 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 muito. Você vê, né, a importância da música. Hoje, eu participando da missa, qual foi o canto de comunhão que cantou? Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus. A música que a Valéria cantou ontem à noite. Aí eu falei, ô Jesus, tá bom, já entendi. Mas, ó, só mais uma outra questão que é importante para nós, que somos Ministério de Música também, sempre levar em consideração, é o perfil também de quem participa, né, do grupo de oração. Porque eu vou ser sincero com vocês, né, teve uma época que eu fui obrigado a ter que ouvir Frei Gilson, Colo de Deus, enfim, eu tive que ouvir mais Shalom, porque era o que a juventude que participava do grupo de oração lá do Santo Baldo estava ouvindo, Tony Allison, né? Então a gente precisa também, né, dar umas atualizadas. Não significa que tem que ser só isso, né? Eu acho que é aquilo como a própria palavra de Deus fala, né? Há um tesouro, né, que a gente sabe tirar coisas antigas e coisas novas. A gente tem que sempre ter essa preocupação, mas ter esse cuidado também, né? Nós, como ministro de música, a gente também tem que entender, né? Se você tem um grupo que a assembleia, que, né, as pessoas que participam são mais pessoas de idade, não dá para você ficar, vamos pular, né? Tipo, vamos pular. Não dá. Você também tem que respeitar e compreender, né? Então, é importante, né?
A Isa tá rindo, mas é verdade, gente. A gente precisa ter esse cuidado, né? Enfim, mas vamos lá. O contrário também, né, Diego? O contrário também, né? Porque se você tem um grupo totalmente jovem, você não vai ficar cantando músicas no número 101 do livrinho, né? Do Número Louvemos. 1 do Louvemos. O número 1 do Louvemos é Meu Senhor e meu Deus. Ele não existe mais aí no Louvemos de novo. Né? Mas eu sei o número 1 do Louvemos. É porque, tipo assim... O 101 é segura na mão de Deus. Eu fui, né, criado, vamos dizer assim, né? Eu fui orientado, toda a minha formação de música foi de um grupo de oração que era as músicas antigas do Louvemos. Então, eu conheço muita coisa antiga. Mas é importante a gente também saber mesclar, né? Isso que eu ia falar, né? Você saber ponderar também, né? Porque também tem, hoje em dia, desculpa interromper, mas eu vejo assim, até ouvi um pregador falando, eu não lembro quem, eu acho que foi, não lembro, não vou falar quem é, porque eu não lembro, falando assim que as músicas de hoje, as que nós temos atuais, às vezes elas são muito elaboradas, muito bonitas, mas não tem unção. Né? Então tem que tomar, às vezes tem uma letra incrível, uma melodia, uma armação, mas às vezes ela não tem unção. Então, a música, ela tem que ir no coração das pessoas, né? É isso que é mais importante. E essas músicas sem refrão, né? Que as pessoas não sabem, enfim. Isso mesmo. Bom, se a gente for ficar falando de música aqui, a gente vai ficar até amanhã. Bom, mas rapidinho. Então, dentro das músicas que a gente pode ter no grupo de oração, é cantos com palma, cantos com as mãos levantadas, cantos de júbilo, né, de alegria. Pode ter algumas expressões, como a dança, canção de luta. A questão de luta não é que um vai bater no outro, não, tá? Mas é uma questão de denunciar o homem velho. Né? Então, anuncia a grandeza de Deus que faz maravilhas pelos seus, né? Então, por exemplo, né? É uma música de luta, é uma música de dança, né? Havia um homenzinho torto que morava na casinha torta. Então, quer dizer, você naquela canção, naquela descontração, você tá olhando, falando, olha, eu estava torto, mas um dia Jesus me endireitou, né? Então, e tudo que era torto, Jesus endireitou, né? Então, canção de regozijo, o louvor instrumental. Então, às vezes é importante também, né, deixar só os instrumentos ali, tá? E aí a gente vai, né, para alguns direcionamentos práticos, né, que é importante ter no grupo de oração. Então, geralmente isso aqui acontece depois da pregação, né? É um momento em que a gente ali realmente tem uma efusão do Espírito Santo, que a gente realmente pega tudo que foi falado, tudo que foi vivido e vamos lá, vamos deixar que Deus fale, manifeste seus dons, derrama mesmo fogo, que a gente brinca, né? O fogo tem que cair. E o silêncio, como a gente falou também bastante na último encontro, né? A gente se queixa que Deus não fala, mas é porque a gente não dá conta de que somos nós que estamos falando, né? E não damos a oportunidade de que ele fale. Então, o silêncio não é a ausência de oração, né? A gente está rezando. Tá, e aí, tá, isso aqui não precisa. Então, resumindo tudo, tá? Tudo que a gente falou, tá bom? Então, a reunião de oração começa com a acolhida, né? Que é a recepção. Aí a gente tem o louvor, né? A gente tem uma oração de entrega, a gente clama o Espírito, tem uma pregação querigmática, depois a gente tem um momento de oração, né, forte. A gente também, geralmente, tem um momento mariano no grupo de oração, então é por isso que também se reza o terço, ou se canta uma música dedicada a Nossa Senhora, né? Tem um momento de testemunhos, tá vendo? Que a gente estava falando. Então, um momento em que a gente abre para que alguém possa testemunhar uma graça, alguma coisa que aconteceu durante a semana, ou queira compartilhar, ou até mesmo ali no grupo de oração, né? É um momento em que a gente fala, olha, gente, alguém quer partilhar alguma coisa que sentiu no dia de hoje? Às vezes, é um momento que você pode partilhar. Aí a gente tem os avisos e Deus abençoe, né? Aí termina o grupo de oração. Tá bom? Gente, alguma dúvida?
Foi bom, gente, a gente entrar nesses detalhes e conhecer um pouquinho mais. Eu tenho certeza que eu acho que agora está caindo a ficha de algumas coisas, né? Você sempre viu no grupo de oração e não entendia por que tinha, né? É. Então tá bom. Então, alguém quer falar alguma coisa, gente? Um momento de testemunho, vamos lá. Não é um testemunho, Diego. Posso falar, mas não é um testemunho. Então pode falar. Bom, gente, diante dessas formações, diante de tudo que foi falado do início até o final do grupo de oração, o que eu acho que nós, como carismáticos, nós devemos que insistir sempre em orar, porque sem a oração, por exemplo, para você ir fazer uma pregação, não tem como tocar no coração das pessoas, e sem orar, você não tem, como disse a Valéria, levar um cântico a sério. Por quê? Porque nós temos que ter sempre em mente que dentro dos grupos de oração, um dia ou outro, uma hora qualquer, sempre vai chegar alguém que, sei lá, está com o casamento abalado, desabando, que vai chegar alguém que está com a enfermidade na família, e que as vidas estão machucadas pelo álcool, pela droga, e elas entram em um grupo de oração e elas são tocadas pela pregação, são tocadas pela música, como disse a Simone, e é nesse momento que há a conversão das pessoas dentro das comunidades. Então, nós não podemos nunca deixar o nosso eu, como disse a Isabela, estar sempre se escondendo do seu eu. Não podemos deixar o nosso eu fluir, porque é humano, não vai converter coração. Na hora até sente uma emoção, mas depois passa. Mas a gente tem que ter a consciência que nós, enquanto igreja, fazendo assim um apanhado de tudo, eu vejo o seguinte, que nós fomos convidados para reformar a igreja. Então, nós temos que pregar isso mesmo, que Deus é vivo, que é forte, que é a força do Espírito Santo que está dentro de nós. O próprio apóstolo Paulo já falava isso no uso das profecias, por isso acontecia muitas conversões. Então, nós somos carismáticos, nós somos cristãos, e o Papa nos pede isso, para a gente não perder essa identidade de cristão. Às vezes eu fico até triste quando eu vejo dentro da própria RCC alguém, fulano ora para mim para receber o dom de língua, fulano ora para mim para receber o dom da profecia, o dom disso, o dom daquilo. Eu não querendo ser arrogante, mas eu já falo, Amara, eu não vou orar por você, porque eu tenho uma irmãzinha lá no seu grupo, que ela sempre pede, todo dia, o Socorro ora para mim que eu quero receber o dom disso, o dom daquilo. Eu falo, Amada, eu não vou orar por você nesse sentido. Nós vamos orar, nós vamos clamar o Espírito Santo, nós temos que pedir o autor de todos os dons para você, porque se a gente tem o Espírito Santo dentro da gente, a gente vai ter uma fé viva, porque foi falado tanto em fé nessas formações, e nós sabemos da fé teologal, como você colocou muito bem, aquela fé que a gente faz acreditar mesmo, a fé é virtude, confia, e quando a gente recebe uma palavra que a gente se entrega, a gente sabe que aquilo foi para a gente, mas enquanto carisma, enquanto carismático que nós somos, RCC, nós temos que também amadurecer a nossa fé para ser sempre uma fé carismática, que é aquela fé que quando a gente ora assim, pedindo a chuva, a gente não sai de casa sem o guarda-chuva, já pega logo a capa, põe na mochila, já vai trabalhar sabendo que vai chegar todo molhado. É isso que nós temos que fazer, porque nós somos carismáticos, nós queremos, se a gente quiser pregar pelo nosso eu, cantar pelo nosso eu, porque a música é bonita, porque eu gosto, aí a nossa fé está em nós mesmos, a nossa fé não vai acontecer aquilo que é a vontade de Deus. E é isso, irmãos, eu acho que nós estamos no caminho certo, nós estamos buscando melhorar cada dia mais, porque nós não sabemos nada, nós vamos aprendendo no meio da caminhada, mas nós precisamos estar pedindo a força do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, todos os dias na nossa vida. Se o grupo de oração tiver uma pessoa, se o grupo de oração tiver 10 ou 100 pessoas, nós temos que ir do mesmo jeito, porque nós não estamos ali porque nós estamos, como disse a Valéria, é uma responsabilidade muito grande, é uma responsabilidade na acolhida, é uma responsabilidade no louvor, é uma responsabilidade muito grande dos músicos, é uma responsabilidade do pregador, é uma responsabilidade muito com as pessoas que cuidam da Escolinha de Jesus, que cuidam das crianças, que é um ministério também que tem que ter nos grupos de oração, porque faz com que os pais se despreocupem aquele momento e que se abram, que se entreguem, que ouçam a pregação sem interrupção,
sabendo que tem alguém ali cuidando. Muitos grupos de oração já não têm mais essa importância toda, mas graças a Deus, no grupo de oração Santa Luzia, no começo eram muitas e muitas crianças que iam, depois foram ficando pouco, mas eu louvo e glorifico a Deus, porque a Dani, a esposa do Júlio, ela abraçou esse ministério desde o começo. Às vezes eu falava, gente, vamos orar pedindo mais pessoas para cuidar dessas crianças, porque ela não se abastece, mas é uma coisa que nós também devemos orar no nosso grupo de oração, pedindo para que apareça pessoa para cuidar das criancinhas, porque os pais às vezes não vão, porque as crianças ficam correndo. Eu acho que eles também não se sentem muita vontade de ficar só saindo para mandar a criança calar a boca, é meio complicado, mas eu acho, gente, que vocês, enquanto coordenadores, estão de parabéns, é assim mesmo que vocês têm que continuar ensinando, porque falando, ali, vivenciando, que a gente vai realmente sempre estar sabendo que nós não somos nada, mas em tudo, quem haja Deus, é tudo para Deus, é tudo pela força do Espírito. Então, bendito seja Deus, porque suscitou no coração de vocês essa formação. Eu agradeço muito, muito mesmo por ter participado. Obrigada, Senhor. Eu vou ser bem sincera com você, viu, Socorro? Para mim e para a Isa também está sendo muito bom, porque a gente está lembrando de muita coisa, né? Então, deixa eu ler, posso ler aqui o que eu achei? Pode sim. Para a gente encerrar aquilo que eu tinha falado, que eu fui lá buscar, que eu lembrei, que é: em todas as guerras da Bíblia, quem vai à frente são os cantores. Eu tinha até falado, né? Levando a arca, cantando, tocando e louvando a Deus. Quando a arca chegava ao acampamento, o inimigo rugia. Deus chegava ao acampamento. Eles, então, saíam em disparadas. Os cantores iam à frente, anunciando que o vencedor, o valente, o guerreiro havia chegado. O vencedor era o Senhor. Sua arca era apenas o sinal. Sim, a arca da aliança era o sinal do vencedor, que chegara para vencer. E você, músico, que leva a arca da aliança, que leva a arca da salvação, é você que leva Jesus. Você é o portador da salvação dos seus irmãos, cantando e tocando os seus instrumentos. Você não sai por aí apenas fazendo um show. Você é um guerreiro em ordem de batalha. Então, essas são palavras do Padre Jonas da Bíblia, né? Amém. Amém. Então, meus irmãos, é isso por hoje. A gente vai aí falar para vocês qual vai ser o próximo dia, né? Vai ser no mês que vem agora, a próxima formação. E aí eu e a Isa, a gente vai rezar mais ou menos para a gente discernir qual vai ser os próximos caminhos. A gente está com a ideia de pegar a apostila de carismas, né, Isa? E começar a falar um pouquinho mais sobre os carismas, mas a gente vai ver o que Deus ele quer também falar para nós, tá bom? Então, quero agradecer muito aí a presença de vocês. Espero que essa formação dê muitos frutos. E é isso, gente, né? A Socorro falou, e eu agradeço muito pelas suas palavras, Socorro, mas eu acho que quem está ganhando também muito é a gente, né, Isa? A gente como coordenador, para que a gente possa também saber como coordenar, né? Como ordenar, porque sem um direcionamento fica difícil, né? Então, muito obrigado. Isa, quer falar alguma coisa? Para encerrar. Só agradecer. Quem já falou bastante. Agradecer a presença de todas as irmãs, né? Fiéis aqui, ó, desde o comecinho, acho que todas estão, todas as formações, graças a Deus. Amém. Então vamos entregar ao Senhor a nossa noite, nosso descanso, e que Ele possa realmente encontrar, diante disso tudo que a gente tem falado nas formações, que o nosso coração seja uma terra boa, que o nosso coração seja uma terra boa onde o Senhor ele pode ali fazer com que a semente gere frutos. Tenho certeza de que dessas formações a gente vai colher muitos frutos, 100, 60, 30 por 1, pela fidelidade de cada um de vocês. Então, muito obrigado e confiamos a Nossa Senhora
aí a nossa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Estamos e permanecemos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe, viu? Boa noite. Obrigada. Deus abençoe a todos. Oi. Deus, tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa noite. Obrigada.